Bom dia! Hoje é dia 6 de abril de 2025, tão pertinho já do nosso encontro presencial, que a gente vai poder abraçar muitos corações, em nome de muitos outros que lá não estarão, mas que fazem parte desse reacender ou abastecer o mundo de esperança, esse tema tão importante para a atualidade, né? Então a gente vai agora, quem puder fechar os olhos físicos, se conectar com o Cristo íntimo que habita em cada um de nós, para que esse Cristo nos fortaleça, nos ampare e nos sustente, envolvendo a nossa querida Márcia Gama nessa manhã, que vai trazer a sua colaboração diante do texto, abastecendo assim a esperança, alimentando este Cristo que habita em cada um de nós. Por tanto que recebemos, Senhor, e por tudo que temos, nós te agradecemos e te pedimos mais uma vez que fique conosco, Jesus, porque nós precisamos muito de ti. Que assim seja. Marcinha, passo a Bom você, dia, faça as apresentações iniciais para quem ainda não te conhece e muito bem. estamos te ouvindo. É, eu quero dizer que foi interessante o percurso até aqui, porque, na verdade, inicialmente eu não estava programada, eu não estava mais programada, eu tinha entregado as minhas datas para que outras pessoas pudessem participar, e aí eu não estava mais contando com isso. E aí, houveram algumas questões, né, para as pessoas poderem assumir essa data, e aí a Vanessa falou: Você pode assumir? Eu falei: Posso. E aí, quando eu fui ver, era esse capítulo. E esse capítulo é bastante especial para mim. Eu vou rapidamente contar para vocês, que tem um pouco a ver com a minha história do ser também. Todo mundo contou sua história, eu vou contar também, né? Eu entrei no ser a partir de um convite do Júlio Corradi. Nós nos encontramos num evento em 2016 da Fraternidade Sem Fronteiras. Foi o primeiro evento de voluntários da Fraternidade Sem Fronteiras, aconteceu aqui em Campinas. Eu moro no interior de São Paulo, na cidade de Itatiba, moramos a 20 minutos de Campinas. E nós encontramos, então, o Júlio, e aí ele me convidou para vamos dizer assim, um pré-projeto do Mateus 24, onde ainda estava numa fase de análise dos textos. E quando eu entrei, falei: Meu Deus do céu, o que é que eu estou fazendo aqui? Quando eu comecei a ler o texto dos autores, né? Mas falei: Tá bom, se eu cheguei até aqui, eu vou aceitar esse desafio. E assim seguiu. E aí, em 2020, logo quando começou a pandemia, né, o NEP Brasil tomou a decisão de fazer um trabalho com todos os NEPs do Brasil todo, né? E a gente faz parte do NEP Eurípides Barçanufo, de Campinas, distribuir os capítulos do Livro da Esperança por todos os NEPs. Meu capítulo, 72. Na mesma semana que eu recebi o convite do NEP, né, para fazer esse capítulo, eu fui chamada na minha casa espírita para fazer preleção. Nós estávamos fazendo o Evangelho na ordem cronológica, capítulo: Haverá falsos cristos e falsos profetas. Falei: Bom, preciso prestar atenção, né? Estão me chamando. E aí, um pouco depois, iniciou-se as reuniões online do Mateus 24. E aí, como vocês vão ver, a citação, né, é de um dos versículos do sermão profético,
Por isso que eu estou me referindo ao estudo do Mateus 24. E aí não deu para não pensar nesse capítulo e não pensar nos autores, né? Porque neste momento agora, eu convido vocês, para quem quiser conhecer Mateus 24, talvez essa é a hora. Nós estamos no capítulo, no versículo 11, onde ele está falando sobre falsos cristos e falsos profetas. Então, nós estamos aos domingos no Mateus 24, exatamente discutindo os textos. Agora, nesse momento, nós estamos no autor 2, né, do seu Honório de Abreu, já passamos pelo autor 1, de Bezerra. E então, fica aqui o convite para vocês conhecerem a partir da nossa discussão de hoje. Então, foi isso. Essa é a minha trajetória de entrada no ser, né? E através do Mateus 24. Então, eu não consegui pensar em falar do capítulo sem trazer para nós partes, né, desse conteúdo que a gente está discutindo no Mateus 24, né, partes de textos dos três autores. Mas antes eu vou para a leitura do capítulo 72, Livro da Esperança, exterior e conteúdo. Acautelai-vos, que ninguém vos engane. Jesus, Mateus, capítulo 24, versículo 4. Os fenômenos espíritas, longe de abonarem os falsos cristos e os falsos profetas, como algumas pessoas apraz dizer, golpe mortal desferem neles. Não peçais ao espiritismo prodígios nem milagres, porquanto ele formalmente declara que não os opera. Capítulo 21, como eu disse, dos falsos cristos e falsos profetas, item 7. Aqui acho que vale a pena a gente lembrar dos dois capítulos que vêm antes desse, que é o capítulo da fé transporta montanhas e os trabalhadores da última hora, né? E ele culmina, né? Kardec culmina nessa ordem para nos avisar, né? Tenha fé, trabalhe pelo Cristo, né? Trabalhe por Deus, nosso Pai, mas cuidado, acautelai-vos contra os falsos cristos e os falsos profetas. Vamos ao texto de Emmanuel. Forçoso distinguir sempre o exterior do conteúdo. Exterior atende à informação e ao revestimento. Conteúdo, porém, é substância e vida. Exterior, em muitas ocasiões, afeta unicamente aos olhos. Conteúdo alcança a reflexão. Simples lições de coisas aclaram-nos o acerto. A casa impressiona pelo feitio. O interior, contudo, é que lhe decide o aproveitamento. A máquina atrai pelo tipo. A engrenagem, todavia, é que lhe revela a função. Exterior consegue enganar. Essa é a frase do texto. Um frasco indicando medicamento é capaz de trazer corrosivo. Uma bolsa aparentemente inofensiva pode encerrar uma bomba. Conteúdo, entretanto, fala por si. A essência disso ou daquilo é ou não é. Imperioso considerar ainda que todas as aquisições, conhecidas por fora, somente denotam valor real se filtradas por dentro. Cultura é patrimônio incorruptível. No entanto, apenas vale para a vida no exemplo de trabalho daquele que a possui. Título profissional tem o crédito apreciado pelo bem que realiza.
Teoria de elevação não vai sem prática. Música é avaliada na execução. Atendamos, pois, às definições espíritas, que nos traçam deveres imprescritíveis, confessando-nos espíritas e abraçando atitudes espíritas, mas sem esquecer que espiritismo, na esfera de nossas vidas, em tudo e por tudo, é renovação moral. A gente também veio nos capítulos anteriores, né, falando de ser espírita, falando de pensamento espírita. O próximo capítulo é Seara Espírita, né? Então é nesse contexto que Emmanuel coloca o ser espírita, né? Confessando nos espíritas e abraçando atitudes espíritas na esfera de nossas vidas é renovação moral. E aí, a gente situando esse capítulo, né, como eu disse que eu iria fazer, né, situando esse capítulo dentro do contexto do sermão profético, a gente entende que o sermão, ele é todo um roteiro que o Cristo deixou para a gente, para esse momento agora da transição planetária, né? Para que pudéssemos, abrindo essas chaves, né? Essas chaves que existem no sermão, de que nada miraculoso ou extraordinário, como disse aqui Emmanuel na citação do capítulo, né, do Evangelho segundo o Espiritismo por Kardec, né, não há nada de miraculoso, de fantástico, né? O sermão profético, ele é um trabalho de renovação íntima, um trabalho de autoconhecimento, um trabalho de derrubada das paredes do nosso templo íntimo, né? Para que um novo espaço, um novo campo se abra, para que novas coisas possam entrar em nós. E aí a gente veio também, durante muito tempo, pensando nesse capítulo dos falsos cristos e falsos profetas, né, colocado por Kardec, sempre de uma forma mais exterior, eu vou dizer. Então, a gente olha, analisa, julga o outro. O outro é o falso profeta. O outro se diz o falso Cristo, né? Então, a gente sempre vai buscando essas análises de forma no outro. A gente não vai se prender aqui na etimologia da palavra profecia ou profeta, mas vou rapidamente tomar a definição que Leon Denis coloca no texto 3 de Mateus 24. Ele diz, essa é uma palavra de origem grega que diz adiante, para frente, falar. Então, é aquele que fala do que virá. Essa é a definição que Leon nos traz, né? E depois, no texto de Bezerra, ele diz o seguinte: o profeta verdadeiro seria aquele que fala algo que se cumpre. Mas não entendemos que a profecia seria como um aviso, mas deveríamos entender que a profecia seria como um aviso amoroso do Pai aos filhos desatentos. Fica a questão: estamos nós aqui desatentos? Para os filhos desatentos, para que retifiquem o proceder e consertem os passos vigilantes. Lembrando, na ordem dos capítulos de Kardec, temos a fé transporta montanhas e os trabalhadores da última hora, né? Então, será que estamos com os nossos passos vacilantes? Como vai a nossa fé e a nossa esperança depois desses 72 dias, né? Será que somos os filhos desatentos do Pai? Ou somos hoje filhos mais conscientes, né?
da presença de Deus em nós, da obra de Deus por todos nós e em nós, e de todas as nossas possibilidades de sermos trabalhadores dele, os trabalhadores do Senhor, os trabalhadores da última hora. E aí, nas nossas discussões, né, desculpa. Aí, como a gente pode ver, então, é que o sermão, ele vai nos atingir diretamente. Esse versículo do acautelai-vos, que está no sermão, ele vai nos atingir diretamente. Então, será que nós estamos pensando como aquele que diz, ah, não, o falso Cristo e o falso profeta é o outro. Imagina que eu vou cair nessa lábia, né? Será que a gente não está caindo na lábia de ninguém, né? Ah, não, eu conheço a lei, eu sou confiante em Deus, não vou cair nessa trama, não. Essa fala aí não me convence. Será mesmo? Fica a reflexão também, hein? Então, lembrando que Emmanuel disse, né? O exterior não reflete o conteúdo. E aí, mesclando nossas reflexões, né, entre os dois capítulos, aí a gente vai voltar para a questão dos falsos profetas, né, e pensar que, além da questão da gente olhar o outro, que o outro pode ser falso Cristo, o outro pode ser o falso profeta, nós não, a gente não vai cair nessa trama, a gente não faz essas coisas. Aí vem uma segunda possibilidade de falsos cristos e falsos profetas, que está também muito bem discutido e definido nos textos dos autores de Mateus 24, que são os espíritos que se comunicam através dos médiuns. E aí, o que é que a gente está fazendo com o que a gente tem recebido? Como que a gente está avaliando? Kardec já deixou tudo isso prontinho para a gente, o roteiro de análise de textos, né? Análises de psicografias, análises de livros, análises de psicofonias, né? Então, como que a gente vem interpretando o que é que os espíritos vêm nos trazendo na atualidade? Eles vêm nos trazendo mensagens de esperança, de fé, de trabalho, de serviço, de frutos, como é o início do capítulo, né? Exatamente desse capítulo do Evangelho, que ele fala sobre a figueira seca, passagem maravilhosa, né? Do Evangelho. Será que estamos sendo essa figueira seca? Ou será que estamos nos preparando para prover frutos durante o ano todo? Que árvores somos nós? Que tipo de frutos a gente tem oferecido? Especialmente para aqueles que têm a mediunidade ostensiva, como coloca no texto, né? Como Bezerra traz no texto, e seu Honório também, o autor 2, né? Seu Honório de Abreu. O que é que a gente tem feito dessa mediunidade? Como nós estamos direcionando os nossos trabalhos, né? O nosso exercício mediúnico tem sido pautado no Evangelho do Cristo ou tem sido pautado nos nossos interesses? Aí a gente tem um outro prisma das possibilidades entre falsos cristos e falsos profetas, não só dos espíritos, não coloca a culpa só deles, não, porque tem a responsabilidade do médium também. Mas a gente não vai se deter nesse assunto, porque agora a gente vem para o assunto principal do nosso encontro, que é a terceira possibilidade de falsos cristos e falsos profetas, que somos nós mesmos. Nós mesmos nos enganando, nós mesmos nos engodando, como diz o texto de Bezerra, né? Nós mesmos nos manipulando
no sentido de nos atravessar pelos caminhos, no sentido de nos desnortear do caminho correto que deveríamos seguir. E é tão importante esse assunto, é tão importante esse assunto, que o Cristo coloca a questão dos falsos cristos e falsos profetas 2 vezes no sermão profético. Porque ele cita no versículo 11, que ele diz: neste tempo muitos se escandalizarão, entregarão uns aos outros e odiarão uns aos outros. Não somos nós com os outros, são os nossos eus internos, que vão se degladiar, porque o homem velho que veio até agora não está querendo que o homem novo se sobressaia. E por se multiplicar, perdão, se odiarão uns aos outros. Muitos falsos profetas serão levantados e enganarão a muitos, nós mesmos nos enganando. E por se multiplicar a iniquidade, o amor de muitos se esfriará. Capítulo: A fé move montanhas. E aí vem o versículo 13. Mas quem perseverar até o fim, esse será salvo, né? Será marcado como o trabalhador do Cristo. E depois, no versículo 24, mais lá na frente, ele diz: então, se alguém vos disser, eis aqui o Cristo, ou ali, não creiam. Ele foi taxativo. Pois serão levantados falsos cristos e falsos profetas, e darão grandes sinais e prodígios, de sorte a enganar, se possível, até os escolhidos. Então, será que a gente anda meio desatento por aí? Para a gente entrar no grupo desses escolhidos que andam se perdendo, né? Por aí, desesperançosos, não é? É esse o trajeto que a gente está fazendo aqui, né? Será que a gente anda se perdendo no desalento da vida, nas dificuldades todas, e a gente anda colocando para fora essas palavras, esses sentimentos, essas ideias, pregando para os outros e para nós mesmos esse desalento, essa desesperança? Ou não? A gente está pregando, no bom sentido, né? A fé e a confiança em Deus e em Cristo de Deus. Então, a gente não pode ter a pretensão de nos acharmos isentos, como diz Bezerra, no texto 1 do Mateus 24, né? Estarmos isentos destes vaticínios, é a expressão que ele usa, né? Emmanuel nos traz no texto, nos pede no nosso texto aqui da esperança, que a gente tenha coerência entre pensamento, desejo e atos. Para que a gente tenha coerência entre o conteúdo e o exterior. E aí, no texto 2 do autor, né, seu Honório, ele diz assim: onde encontrarmos recursos, então, para que nós não nos enganaremos aí no meio do caminho? Ele não aponta só, ele dá caminhos. E ele diz: onde estão os recursos? Instrução. A gente tem um capítulo aqui, né? Ler e estudar, instruí-los. Instrução. Vigilância. Capítulo 17, caracteres da perfeição moral. E ele ainda cita, item 7, o dever. É uma passagem maravilhosa do Evangelho, né? O dever, que é um texto de Lázaro. Recursos como? Ele ainda continua. Não, gente, eu estou falando para vocês não se perderem, mas eu vou dar a receita. Não se preocupa, que eu vou passar a receita para vocês. Caridade,
perseverança nos ideais espíritas e nos ideais do Cristo, estudo sério e sistemático, vivência do Evangelho, destemor do testemunho cristão. Afinal de contas, nós somos os trabalhadores do Cristo, não somos? Alguém aqui tem dúvida? Eu não tenho nenhuma dúvida de que nós que estamos aqui somos trabalhadores do Cristo. Renúncia de nós mesmos. E aí ele termina. São as armaduras de proteção contra as quais devemos nos vestir para garantir lucidez quando a hora chegar. Porque a gente vai ser tentado, muitas vezes. E aí nós vamos ser chamados. O que é que você fez na hora da tentação? Como que você pensou e agiu na hora da dificuldade? Esperneou, reclamou com Deus e com Cristo e com todo mundo, por que que isso está acontecendo comigo e tudo mais, ou não? Tudo bem, a dificuldade veio, a dor veio, e eu vou tentar enfrentar isso com o meu melhor, né? Porque o Cristo está comigo, eu acredito isso. E ele termina a frase dizendo: e a hora, essa hora, né, da avaliação do testemunho cristão, ele diz: e a hora está próxima. E aí, para eu finalizar, eu quero trazer para vocês, que vai servir como minha prece final, né? Eu vou ler para vocês dois, três trechos aqui do, dos textos aqui dos autores. O primeiro são duas passagens do texto de Bezerra de Menezes, ao final do texto. O texto dele se chama, olha só, Engodos. Ele já começa já logo chamando a nossa atenção para que a gente não se perca nos engodos da vida, né? E ele diz ao final o seguinte: quantas profecias e previsões incutimos no próprio campo mental, permitindo-nos o desânimo e a dúvida dos nossos passos? Ele pergunta. Esquecidos do poder de nossos pensamentos, deliberamos mentalizar aquela ou esta diretriz de comportamento imposta por nossas deduções, filhas do imediatismo. A gente está buscando só o que nos interessa. Quantas vezes repetimos padrões condicionados de comportamento por inércia mental secular e prevemos os resultados sem nos deslocarmos de nossas raízes. A gente não quer largar o homem velho de jeito nenhum, não quer derrubar a parede do templo de jeito nenhum. São nossos falsos profetas engodando-nos, impondo-nos caminhos desnecessários. E daí eu sigo usando as palavras deles como minha prece final de hoje, desejando um dia de muita paz para todos vocês. Bezerra termina o texto dele dizendo: mas eis que é chegada a hora de reavivar nossas potências verdadeiras, despertando o Cristo interno, o verdadeiro profeta em nós. E aí, eu sigo para o texto de Leon Denis, fazendo dele também as minhas últimas palavras. Não será esse raciocínio dos mais consoladores e esperançosos? Deus, nosso Pai, está conosco em presença e cuidado mais que podemos supor. Nenhum de nós avança abandonado à própria sorte ou desguardado do seu amor de Pai. E o mais sublime
de todos os conceitos que se depreendem de nossas reflexões, a mais doce melodia de esperança em nossos corações é esta: a felicidade é inarredável do nosso futuro. E alcançá-la-emos doravante, logo ali. Nada, absolutamente nada, caros irmãos, afasta Deus de nós. E esse amor, esse imenso amor, nos penetra e nos protege por toda a eternidade. Leon Denis. Obrigada. Amém. Amém. Obrigada a nós, Marcinha. Viu como foi correta a escolha de quem conduziria o texto? A gente agradece imensamente, né? Esse alimentar desse Cristo íntimo que está aqui pedindo, né, para sair, pedindo para brilhar, para se manifestar através dos nossos olhos, dos nossos ouvidos, das nossas mãos, do nosso pensamento. Que a gente tenha essa certeza, essa convicção de que Ele não está lá nem acolá, mas dentro de cada um de nós. Obrigada, viu, meus queridos? Um ótimo domingo, um ótimo início de semana para todos. Com Deus. Com Deus, bom dia. Bom Bom dia. dia, gente. Márcia, obrigada, viu? Bom Bom dia. dia, Bom dia, Até mais queridos. obrigada. Bom dia, muito bom, Márcia. tarde. Obrigada. Parabéns, Márcia. Obrigada. 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 Obrigada, bom dia. Bom dia.